Muitos homens passam a vida esperando que uma mulher diga com todas as letras o que deseja. Mas o universo feminino é mais sutil, mais simbólico, mais intuitivo. Quando se trata de intimidade, poucas mulheres vão expressar esse desejo de forma direta, especialmente se não se sentirem completamente seguras, respeitadas e à vontade. Os sinais existem sim, mas eles são indiretos. E o homem que não sabe percebê-los, perde o momento, rompe a conexão e muitas vezes nem entende por quê. O estoicismo nos ensina que quem domina a si mesmo percebe o outro com mais clareza. E quando falamos de intimidade, isso é essencial, porque os sinais que uma mulher envia não são óbvios, são sutis. Eles estão no tom da voz, no tempo que ela escolhe passar ao seu lado, na forma como ela se abre ou se permite ser vulnerável. Estão nas pausas, nos gestos, nos detalhes. Só vê quem não está ansioso, só entende quem está presente. Um dos maiores erros que um homem pode cometer é interpretar silêncio como desinteresse, ou pior, pressa como permissão. Pressionar, sugerir, insistir. Tudo isso destrói o desejo antes mesmo que ele floresça. O homem estoico, ao contrário, não força nada. Ele observa, ele escuta, ele sente. E por isso, ele percebe quando a mulher está dizendo sim, sem precisar dizer palavra alguma. E é importante entender, o desejo feminino é inteligente. Ele não se revela onde há urgência, onde há imaturidade, onde há ego inflado. Ele se manifesta onde há presença, calma e respeito. Quando uma mulher sente que pode confiar, que pode ser quem ela é, sem julgamento, o corpo dela responde. O olhar muda, a energia se transforma, e nesse espaço de liberdade, a intimidade surge como algo natural, não como uma conquista, mas como um encontro. Neste vídeo, vamos explorar os 3 sinais indiretos mais profundos e confiáveis de que uma mulher deseja ter intimidade com você. Não são truques, nem códigos secretos. São percepções refinadas, sensíveis e baseadas na sabedoria antiga do estoicismo. Se você está pronto para enxergar além das palavras e sentir o que realmente está sendo dito, respire fundo, porque o que você vai ouvir agora pode mudar completamente a forma como você se relaciona. O primeiro sinal indireto que uma mulher oferece quando deseja intimidade é a profundidade da presença dela ao seu lado. Ela não está apenas ali, ela está entregue ao momento. O celular desaparece das mãos, os olhos ficam fixos em você por mais tempo, o sorriso surge com facilidade e a conversa flui sem esforço. E não é sobre o que ela diz, é sobre como ela permanece. A mulher que quer se aproximar de verdade não procura pretextos para sair, ela encontra razões para ficar. Esse tipo de presença é muito mais que gentileza. É um reflexo do conforto que ela sente no seu campo energético. O estoico sabe que isso não se força. Ele apenas cria o espaço e permite que a mulher entre, se ela quiser. Ele não preenche os silêncios com pressa, não tenta impressionar a cada frase. Ele permite, e nessa permissão, ela relaxa. E quando uma mulher relaxa ao seu lado, o corpo dela começa a falar aquilo que os lábios ainda não disseram. Ela passa a te incluir em histórias mais íntimas, te chama pelo nome com frequência, toca de leve, sem parecer proposital. O toque casual no braço, o ajeitar do cabelo, o cruzar de pernas mais lento, tudo parece detalhe, mas é um convite sutil. O homem atento percebe. Ele não responde com afobação. Ele apenas sorri internamente, porque sabe que a intimidade, quando é real, não precisa ser conquistada. Ela se revela. O homem que vive a partir do estoicismo entende que essa presença não vem do desejo imediato, mas da confiança construída. Ele não apressa essa construção. Ele se mostra inteiro, mas não invasivo. Forte, mas gentil. Seguro, mas receptivo. E é nessa combinação rara que a mulher sente que está diante de alguém com quem ela pode ser o que quiser, sem medo. E quando ela sente isso, ela quer ficar. E quando ela quer ficar, a intimidade começa a nascer. Muitos homens ignoram esse sinal por estarem mais atentos ao que querem sentir do que ao que realmente está acontecendo. Mas o homem estoico aprendeu a silenciar o próprio ego para escutar o momento. Ele não interpreta o gesto como permissão imediata, mas como um convite para aprofundar o vínculo com ainda mais respeito. E é essa sutileza,
essa inteligência emocional, que o transforma em alguém que a mulher deseja, não apenas por uma noite, mas por inteiro. O segundo sinal, tão poderoso quanto invisível para os desatentos, está na forma como ela começa a compartilhar sua vulnerabilidade com você. A mulher que deseja se aproximar de verdade, e não apenas fisicamente, te permite ver partes dela que não são acessíveis a qualquer um. Ela fala sobre medos, traumas, dúvidas e desejos com uma abertura que não combina com casualidade. Ela está te mostrando não só o corpo, mas o mundo interno. E isso, para o homem sábio, é um sinal claro de confiança em evolução. Esse compartilhamento não acontece por acaso. Ele é fruto de uma atmosfera emocional segura que você, talvez sem perceber, começou a construir. O homem estoico entende que ouvir é mais importante do que responder. Ele não dá conselhos precipitados, não tenta resolver o que não foi pedido. Ele escuta com presença, e é essa escuta profunda que abre portas invisíveis. Quando uma mulher sente que pode ser vulnerável sem ser corrigida, ela se aproxima com entrega, e o desejo se intensifica. Nesses momentos, surgem também os pequenos pedidos de atenção. Um olhar mais prolongado quando está contando algo, uma mensagem fora de hora, um desabafo inesperado. São gestos sutis que mostram que ela quer ser vista. Não por fora, mas por dentro. Ela está dizendo: estou aqui, me mostrando. Você está percebendo? O homem apressado não capta. O estoico, sim. Ele acolhe sem criar expectativas. E nesse acolhimento, ela se solta ainda mais. A mulher que deseja intimidade verdadeira não busca o corpo. Ela busca conexão. E quando começa a sentir que você a vê além das aparências, o desejo de aproximação física deixa de ser tensão e se torna consequência natural de uma união emocional em construção. O homem estoico entende essa dança. Ele não acelera a música, ele acompanha o ritmo com elegância e presença. E essa sintonia é o que transforma a atração em entrega. Por fim, é preciso compreender que a vulnerabilidade compartilhada é um presente, e não um direito. O homem maduro não usa o que sabe para pressionar, manipular ou avançar. Ele protege o espaço criado, ele honra o que recebeu. E essa postura ética, rara e nobre, provoca o desejo mais poderoso que existe, o desejo de confiar. Porque quando uma mulher sente que seu mundo interno está seguro com você, ela quer te dar também o mundo externo, sem reservas. O terceiro sinal indireto de que uma mulher deseja intimidade com você está na forma como ela começa a testar sua estabilidade emocional. À primeira vista, isso pode parecer um afastamento. Ela pode fazer pequenas provocações, assumir uma postura mais desafiadora ou adotar um comportamento ambíguo. Mas, na verdade, ela está observando se você permanece centrado. Ela quer saber se, diante do desejo, você continua sendo você, ou se transforma em alguém ansioso, inseguro ou invasivo. Essa é uma etapa sutil e decisiva. Muitos homens tropeçam aqui. Confundem o teste com rejeição e, em resposta, tentam provar algo. Exageram no esforço, pressionam, exigem definição. Mas o homem estoico não cai nessa armadilha. Ele entende que, no campo da intimidade verdadeira, a confiança precisa ser testada antes de ser entregue. Ele permanece calmo, não reage com tensão, responde com serenidade. E essa resposta mostra que ele não é guiado pelo desejo. Ele é guiado pela presença. A mulher percebe isso com clareza. Quando ela joga uma frase provocativa e ele não morde a isca, quando ela se afasta um pouco e ele não se desespera, quando ela cria silêncio e ele não se apressa em preenchê-lo, ela entende. Entende que está diante de alguém que não quer apenas possuir, mas compreender. De alguém que não busca controle, mas conexão. E essa maturidade emocional ativa algo dentro dela que nenhuma pressa ativa. Entrega. Esse teste, por mais invisível que pareça, é um reflexo do instinto feminino de proteção. Ela não se entrega a quem não transmite segurança. Não se abre a quem revela carência. Não se aproxima de quem tenta acelerar o natural. O homem estoico, por sua vez, não tem medo do silêncio, nem das pausas, nem dos espaços em branco. Ele sabe que, se o vínculo é real, ele se reaproxima sozinho, e com ainda mais força. Ao passar por esse momento com equilíbrio, o homem não apenas mostra que é confiável,
Ele se torna desejável em um nível mais profundo, porque ele não cedeu à tensão do momento. Ele sustentou o ambiente emocional com firmeza. E quando uma mulher percebe que pode te provocar sem perder você, que pode te testar sem te quebrar, ela sente que encontrou o que procurava. E nesse exato ponto, a intimidade deixa de ser um desejo dela e passa a ser uma decisão. Depois que os sinais sutis começam a surgir, existe uma fase silenciosa, mas poderosa, que define se a intimidade irá acontecer. É quando a mulher começa a ajustar o próprio tempo emocional ao seu ritmo. Ela já percebeu que existe algo diferente em você. Sua calma a acalma. Sua firmeza gera confiança. Sua escuta cria espaço. E então ela começa a se adaptar, sem perceber. O tempo entre as mensagens diminui. Os encontros se tornam mais longos. A proximidade emocional cresce de forma quase imperceptível, mas profunda. Esse ajuste não é forçado. Ele nasce naturalmente da sua postura estoica. Enquanto muitos homens tentam acelerar as coisas, você apenas se mantém presente. E é essa constância, essa ausência de urgência, que a permite se aproximar sem medo. Porque você não está tentando levá-la a um lugar. Você está ali, inteiro, esperando, ouvindo, acolhendo. E essa energia serena comunica mais desejo do que qualquer insinuação direta. Ela começa a te incluir mais em sua rotina, fala sobre planos futuros, procura sua companhia sem pretextos. E embora nada seja dito explicitamente, tudo no corpo dela começa a sinalizar: eu quero estar aqui. Esse desejo de estar por perto, de compartilhar mais tempo e mais espaço, é um dos indicadores mais fortes de que a intimidade física está sendo construída por dentro. E não há nada mais poderoso do que isso. O desejo que nasce do vínculo emocional e se manifesta sem palavras. O homem estoico entende que essa fase é sagrada. Ele não pressiona, não cobra reciprocidade, não transforma o progresso em exigência. Ele segue sustentando a atmosfera com dignidade. Ele sabe que o desejo verdadeiro é como o fogo. Se você sopra demais, ele apaga. Mas se você sustenta a lenha e o espaço, ele cresce. E por isso, ele não se preocupa em saber quando vai acontecer. Ele apenas vive o momento. E isso por si só já é atraente. Quando a mulher começa a ajustar o ritmo dela ao seu, quando ela entra no seu campo emocional sem resistência, quando ela te procura sem que você precise ir atrás, o que está acontecendo não é casual. É uma dança. E o homem que respeita essa dança, sem querer conduzir à força, se torna não apenas o parceiro da vez, mas o parceiro que ela quer manter. Porque o corpo só se entrega onde a alma já se sente em casa. Em um certo ponto da aproximação, existe um sinal que poucos homens são capazes de decifrar, mas que diz muito mais do que qualquer declaração explícita. A mulher começa a explorar a própria sensualidade na sua presença. Não estamos falando de sedução forçada, nem de teatralidade. É algo sutil, quase instintivo. Ela cuida mais da aparência quando vai te ver. Se movimenta com mais fluidez, deixa a voz mais suave, o olhar mais demorado. Ela está, conscientemente ou não, convidando. Mas só o homem atento entende esse convite. Essa sensualidade não é performática, é emocional. Ela só se manifesta quando existe segurança, quando há espaço para que a mulher sinta que pode ser percebida sem ser julgada. O homem estoico não reage com euforia, não transforma a sutileza em jogo. Ele honra o gesto com a mesma serenidade com que vive o momento. E essa maturidade cria um campo magnético, porque ela percebe que ele viu sim, mas não usou aquilo como gatilho para avançar. Ele acolheu, e isso a faz querer repetir. Nesse ponto, o corpo dela fala mais do que qualquer frase. A aproximação física se torna natural. Um abraço mais demorado, um toque proposital ao caminhar, uma risada que se aproxima do seu rosto. E o mais importante, ela não está testando, ela está entregando. Mas mesmo aqui, o homem estoico mantém sua calma, porque ele sabe que um sim só é verdadeiro quando pode ser dito com liberdade. E a liberdade só existe onde não há expectativa opressiva. A mulher que se sente livre para ser sensual diante de um homem está dizendo: me sinto segura, me sinto desejada, me sinto à vontade com você. E quando esse nível de liberdade emocional se estabelece, a intimidade física deixa de ser um objetivo. Ela se torna um reflexo.
O homem que entende isso não acelera, ele sustenta. Ele compreende que o ápice do desejo feminino não está na conquista, mas na permissão. E talvez esse seja o ponto mais poderoso. O homem estoico não seduz, ele provoca uma entrega, porque não é o que ele diz, nem o que ele faz diretamente, é o que ele representa. Ele é o espaço onde a mulher pode ser sensual, vulnerável, espontânea, sem medo. E esse espaço é tão raro que, uma vez criado, ela não quer mais sair, porque sentir que pode ser inteira na presença de alguém é o primeiro passo para querer ser dele, por inteiro. Quando a conexão está madura, um dos sinais mais claros, embora ainda indireto, de que uma mulher deseja intimidade, é o modo como ela começa a criar espaços de exclusividade emocional com você. São momentos em que o mundo desaparece. Conversas longas que parecem durar minutos, olhares que não desviam, silêncios confortáveis que não precisam ser preenchidos. Nesses instantes, ela está dizendo: eu estou aqui, só aqui. E quando ela te entrega esse tipo de atenção, é porque o corpo já começou a acompanhar a alma. Esse tipo de entrega emocional precede qualquer toque, porque antes de confiar no seu toque, ela precisa confiar no seu silêncio. E o homem estoico sabe disso. Ele não transforma esses momentos em pretexto para avançar. Ele os saboreia. Ele permanece presente, atento, calmo. E ao sustentar esse campo de intimidade emocional, ele desperta nela um desejo profundo, o de se permitir mais. Porque quando ela sente que está com alguém que não quer apenas o corpo, ela deseja entregar também o corpo. A exclusividade emocional se manifesta também na maneira como ela começa a proteger a relação, mesmo que ela ainda não tenha nome. Ela evita interrupções quando está com você, demonstra ciúmes sutis, menciona vocês dois como se já existisse um nós. E isso não é posse, é desejo em expansão. Ela começa a te enxergar não apenas como uma possibilidade, mas como uma escolha. E a intimidade passa a ser apenas o próximo passo natural dessa escolha. O homem maduro, nesse momento, não se apressa em consumar nada. Ele entende que a intensidade que está sendo construída é mais poderosa do que qualquer pressa. Ele vive o agora com presença total, sabendo que quando o corpo se entregar, não será por impulso, será por convicção. E é por isso que ele se torna inesquecível, porque ele não foi apressado, nem passivo, ele foi presente. E presença é o que torna o desejo profundo e duradouro. Por fim, o estoico sabe que esses sinais, por mais claros que sejam, não são uma garantia, são uma permissão sutil. Ele respeita, ele sente, ele age com intenção e nunca por carência, porque para ele, a intimidade verdadeira não é um prêmio, é um reflexo da confiança que ele construiu, da segurança que transmitiu, do silêncio que sustentou. E é por isso que, quando ela enfim se entrega, ela não entrega só o corpo, ela entrega algo muito mais raro, o desejo de permanecer. Há um instante silencioso e quase imperceptível em que tudo se revela. Não há declarações grandiosas nem gestos explícitos, apenas a sensação inconfundível de que a confiança chegou ao seu ápice. É nessa hora que o homem atento compreende. O desejo feminino, tão sutil quanto profundo, se manifesta onde existe segurança, respeito e verdade. O verdadeiro convite à intimidade não se faz com palavras, mas com a entrega silenciosa de quem se sente em casa, na presença do outro. O mais fascinante é perceber que, ao contrário do que muitos acreditam, a mulher nunca quis ser decifrada como um enigma, nem conquistada como um troféu. Ela deseja ser sentida, vista e acolhida na sua inteireza. A intimidade nasce quando o homem deixa de buscar sinais para satisfazer o próprio ego e começa a oferecer presença genuína, porque é nesse solo fértil, onde o desejo cresce sem urgência, que o vínculo se fortalece e se transforma em algo raro, pertencimento. É impossível forçar a beleza desse processo. Toda pressa destrói a magia. O homem que compreende o tempo feminino aprende que, em cada silêncio, há uma verdade. Em cada gesto sutil, uma mensagem. E em cada pausa, a construção de algo maior do que o desejo momentâneo. A maturidade está em aceitar que a conquista não é de um corpo, mas de uma confiança que, uma vez depositada, transforma tudo ao redor. Quando você se torna o espaço onde uma mulher pode ser vulnerável, sensual e autêntica,
Você recebe um presente que poucos saberão reconhecer: a escolha consciente de permanecer. E permanecer não é apenas ficar por perto, é criar raízes em um terreno onde a liberdade floresce. O estoico não se apega ao resultado, mas ao processo. Ele não espera garantias, apenas vive a experiência, sabendo que a intimidade verdadeira é sempre um reflexo do que ele cultivou com intenção, respeito e serenidade. Se esse conteúdo ecoou em você, se despertou uma nova forma de enxergar a intimidade e de se relacionar com o desejo, deixe a sua presença registrada aqui. Comente, compartilhe, inscreva-se. Não por impulso, mas como quem sente que faz parte de algo maior. Porque ao escolher estar conosco, você reafirma um compromisso: o de ser presença onde tantos escolhem a pressa, o de ser profundidade onde tantos preferem a superfície. E talvez, só talvez, seja esse o início da transformação que você procurava.